Então vamos lá, a primeira pergunta que nós vamos ver aqui é a seguinte. Pergunta do Otero Café, mandou essa pergunta no TikTok. Perguntou, quando não tiver o furigana, como saber a leitura correta do kanji? Essa é uma pergunta que é muito feita e que é difícil dar uma resposta definitiva. Porque kanji é uma coisa que assim, ou você sabe ou você não sabe. Tem alguns casos que você pode até supor, sabe? Como assim supor? Você pode supor da seguinte forma. Quando a gente tem dois kanjis juntos, muito provavelmente a leitura utilizada vai ser a leitura chinesa. Muito provavelmente vai ser a leitura chinesa. E quando você não tiver dois kanjis juntos, quando você tiver assim um kanji e hiragana formando a palavra completa, quando for esse caso, você vai ter a leitura japonesa. Mas isso não é uma coisa que é tipo uma super regra, sabe? Não é assim uma regra que nunca vai ser quebrada, sempre vai ser desse jeito. Não é, tá, gente? Não é. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Porque vocês podem pensar assim, então se tem dois kanjis aqui é porque é leitura chinesa. Nem sempre, tá? Nem sempre vai ser esse o caso. Então, como é que você vai fazer para saber a leitura desse kanji? Simplesmente você precisa conhecer a palavra. Se você nunca viu aquela palavra na sua vida, é normal você não saber a leitura dela. Não é assim tipo, mas eu queria saber a leitura do kanji sem nunca ter visto a palavra antes. Você não tem como ter 100% de certeza. Isso é verdade até para os japoneses. É verdade até para os japoneses. Os japoneses também não têm como ter 100% de certeza se eles veem que é uma palavra que eles nunca viram na vida. Eles não vão ter como ter certeza. É impossível para eles ter certeza. Então, não pensem que vocês têm que saber. Não tem como vocês saberem. Um detalhe aqui que o Gabriel comentou. O Gabriel ainda escreveu aqui. Ainda tem o detalhe que certos kanjis têm mais de uma leitura kun e on. Realmente, ainda tem esse detalhe, né? Tem kanjis que tem mais de uma leitura dos dois lados. Tanto leitura chinesa como leitura japonesa. E aí você faz como? Você senta e chora? Aí o que acontece é que você vai ter que conhecer aquela palavra. É que nem, assim, eu vou fazer uma analogia que eu gosto de fazer. É como quando a gente está aprendendo a escrever algumas palavras em português e tem algumas palavras em português que a gente não tem realmente como saber, como escreve se a gente não conhecer a palavra, se não procurar no dicionário ou coisa assim. Eu lembro quando uma vez eu dava aula, uma vez só, eu tive um trabalho que foi de professora de inglês, em um cursinho de inglês, e eu pedi demissão, porque eu não gostei de dar aula de inglês. Eu tentei, mas eu percebi que dar aula de inglês para mim não era divertido. Eu gostava mesmo era de dar aula de japonês. Foi uma descoberta, né? Mas aí na hora que eu fui pedir a minha demissão, eu descobri que eu tinha que escrever uma carta de próprio punho, que era carta de rescisão. E eu não sabia escrever rescisão. Falaram assim, você escreve assim, carta de rescisão. Eu não sabia escrever rescisão. Aí eu perguntei para a moça, como é que escreve rescisão? Ela teve que soletrar para mim, porque eu não sabia escrever rescisão. E eu penso que os kanjis são uma coisa meio parecida, no sentido de que é o seguinte, se você não conhece a palavra, você não vai saber lê-la com certeza, você não vai poder ter convicção na leitura, não tem como você saber. Se você não conhece a palavra em português, você não consegue ter convicção na escrita, quando é uma coisa assim que pode ter várias possibilidades, né? Tipo, a gente no português tem muita coisa com som de S, a gente tem C, C cedilha, 2 S's, um S só, né? São muitas possibilidades, então a gente pode não conseguir realmente saber como é que se escreve a coisa, né? No japonês, eu diria que é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa, mas em relação ao kanji, a leitura do kanji. Você pode tentar fazer com o macete que eu falei. 2 kanjis juntos ou mais, geralmente vai ser leitura chinesa.
o kanji junto com o hiragana para formar uma palavra, geralmente vai ser leitura japonesa. Eu diria que de 70% a 80% dos casos é verdade isso. É verdade esse bilhete. Assim, em 70% a 80% dos casos. É um pouco longe de 100%, como vocês podem ver, né? Mas pode funcionar. Tem vezes que eu vejo umas palavras que eu nunca vi na vida, aí eu chuto a leitura e aí eu acerto. Às vezes não, né? Eu acho que é tal coisa, aí não é, aí é outra coisa. Né? Quando você não conhece a palavra, não adianta. Então, a questão é aprender cada vez mais vocabulário. Sempre se esforçar para aprender vocabulário, porque fazendo isso, você vai conseguir aprender kanji junto com o vocabulário, que é a melhor coisa. O melhor dos dois mundos é você conseguir fazer essa junção. Aprender o kanji e o vocabulário, não o kanji solto. Porque se você aprende o kanji simplesmente solto, você não vai ter como saber realmente como ler ele. Porque você não aprendeu aquela palavra junto com o kanji. É claro que não dá para aprender todas as palavras que o kanji pode trazer para você. Não tem como, é impossível, né? Você aprender todas. E aprender muitas também é meio difícil, assim, de repente, né? Mas você tem que aprender algumas palavras com aquele kanji. Só assim você vai conseguir ter a chance de realmente saber como ler aquela palavra com aquele kanji. A leitura correta do kanji. Eu quero falar rapidinho a respeito do Clube Nihongo Kakumei. Quem não conhece o Clube Nihongo Kakumei, é o meu clube fechado de aulas, onde eu coloco várias aulas mais explicadas lá dentro, mais explicadas do que eu consigo fazer aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu coloco algumas aulas, mas lá dentro tem muito mais aula de japonês e muito mais explicativa, com detalhes bem diretos para que vocês possam aplicar no aprendizado de vocês. Principalmente tem uma grande quantidade de conteúdo de gramática e de vocabulário. Para quem está começando a estudar japonês, também tem a parte que eu ensino vocês a escreverem hiragana e katakana, que são os primeiros alfabetos. Então, se vocês estão com, digamos assim, problemas de aprender hiragana e katakana, quem ainda não começou e quer começar, o Clube Nihongo Kakumei é o lugar mais certo para vocês começarem, porque principalmente é super em conta. Agora, para você participar do clube, é só R$ 75 a mensalidade. Vocês não vão achar nenhum lugar mais barato para vocês aprenderem japonês na internet. Quem se interessar, tem aqui uma explicação de como funciona o clube no link que está na descrição da live. Tem um link aqui na descrição, nihongokakumei.com. Não tem clube no endereço, né? Mas é nihongokakumei.com, como está escrito aqui também na imagem. Vocês vão achar o link aqui embaixo da live, tá? Deem uma olhadinha lá. Agora eu tenho uma dica para você, se você gostou desse vídeo. É o Clube do Kanji. O Clube do Kanji é um canal gratuito no Telegram. Nesse canal, você vai encontrar kanjis, vocabulário, explicações de gramática e também você vai poder participar de uma comunidade com colegas que também estão aprendendo japonês como você. Tudo isso gratuitamente. Eu espero você no Clube do Kanji.